Olá, novo processos de membranas, vídeo número 9. Ora, nós temos estado a falar dos mecanismos de transporte de substâncias através de membranas. Falámos nos últimos dois vídeos sobre o escoamento em meio poroso para membranas com poros grandes e sob a ação de um gradiente de pressão, portanto, uma diferença de pressão entre a alimentação e o permeado. Falemos agora daquilo que nós, do fenómeno ou do mecanismo que nós designamos pela letra B, que é a difusão através de poros, agora um pouco mais pequenos, e já sem diferença de pressão entre a alimentação e o permeado, apenas com gradiente de concentração ou de pressões parciais, dependendo do estado de agregação da mistura. Ora, exatamente falando disso, há dois tipos, que é a difusão líquida, quando a mistura que é admitida à membrana é líquida, e a difusão gasosa. Falemos para já, em primeiro lugar, da difusão líquida. Para nos ajudar a perceber o que se passa, é interessante olharmos com atenção para este desenho. Rapidamente, o que temos deste lado é a alimentação e deste lado o permeado, e temos aqui a membrana. Membrana que tem uma espessura aqui designada por L, espessura da membrana, que há de ter poros que eu aqui não desenhei, mas subentende-se. E a forma como se trata isto matematicamente, é importante termos um eixo coordenado aqui ao longo da espessura da membrana. Portanto, um eixo coordenado que é perpendicular à membrana, vamos chamá-lo X, o que significa que, se começarmos, se o eixo tiver a origem aqui, significa que no início da membrana este será o ponto 0, que é o 0, e este no fim da membrana será o ponto L. O que quer dizer, e estas concentrações vão ser muito importantes, a concentração de um determinado componente I da mistura que está a ser admitida à membrana, aqui na zona imediatamente adjacente à membrana, mas do lado da alimentação, vamos chamá-la CI0, precisamente por estar perto do zero de coordenada. A concentração desse mesmo componente I, mas do outro lado, do lado do permeado, mas mesmo adjacente, mesmo encostada à membrana, vamos chamar essa concentração de IL, em L, no ponto L. E estas concentrações são importantes. E porquê? Ora, o que é fundamental definir aqui, como aliás foi aí que chegámos quando estivemos a deduzir o tratamento matemático para o escoamento poroso, o que é importante aqui é determinar o fluxo de cada um dos componentes presentes numa solução. Então, o fluxo do componente I através desta membrana é dado através de uma versão simplificada e corrigida de Leite-Fick. Bom, simplificada é porque é Leite-Fick integrada, admitindo que o fluxo é constante ao longo de toda a membrana e que o coeficiente de difusão também o é. E basicamente é isto. No fundo, isto é igualzinho à Leite-Fick. Portanto, o fluxo que é proporcional à força motriz deste fluxo, que é a diferença de concentrações que já sabemos o que é, concentração do I, do componente I deste lado, menos a concentração do componente I do lado do permeado, e depois este é o coeficiente de difusão e esta é a espessura da membrana e este é o fluxo. Acontece que, por esta ser uma membrana e por ter poros, este coeficiente de difusão é um bocadinho diferente e é por isso que esta versão é corrigida. Chama-se coeficiente de difusão efetivo do componente I e é dado por esta expressão que aqui está. Repare-se, o coeficiente de difusão efetivo, a expressão que nós temos para ele, engloba o coeficiente de difusão normal. Aqui está. Este é o coeficiente de difusão do componente I no líquido. Se não houvesse mais nada, membrana, poros nenhuns, etc. Temos aqui também dois parâmetros importantes e que nós já sabemos, também entram nesta equação, que é a porosidade da membrana e a tortuosidade da membrana. Já falámos em ambos os parâmetros. E depois temos aquilo que se chama o fator de restrição do componente I.
este fator de restrição dá conta do efeito que o diâmetro dos poros, o diâmetro médio dos poros da membrana, pode ter na difusão através dela. É dado o fator de restrição por esta expressão, portanto, 1 menos a razão dos diâmetros, este é o diâmetro da molécula do componente I, este é o diâmetro do poro, e depois elevado à quarta. O que significa que esta razão pesa muito na determinação do fator de restrição. Reparem, quanto maior for este fator de restrição, e ele tem como limite máximo 1, se ele for 1, significa que ele não tem peso. Portanto, é multiplicar isto que aqui está por 1, significa que não tem peso e, portanto, não há nenhuma restrição. Por outro lado, quanto mais pequeno for, quanto mais próximo de zero for, maior é a restrição, não é? Porque estamos a multiplicar por um valor aqui muito pequeno e estamos a restringir muito o movimento. Estamos a fazer com que este valor seja pequeno, o coeficiente de difusão efetivo, e, portanto, com que o fluxo também seja pequeno. Ora, é exatamente isto que tínhamos visto. dm diâmetro da molécula do componente I, dp diâmetro do poro. Vamos ver exemplos de aplicação daquela equação. Vamos imaginar que temos uma razão diâmetro de molécula, diâmetro do poro igual a 0,01, ou seja, um diâmetro de molécula que é 100 vezes inferior ao do poro. Se fizermos as contas, o fator de restrição é 0,96. O que significa que é um fator de restrição alto, próximo de 1. Significa que a restrição ao movimento, neste caso, é pequena. Portanto, este KRI deixa o valor do coeficiente de difusão efetivo quase igual ao valor do coeficiente de difusão vezes o epsilon a dividir pelo tal. Outro exemplo, vamos imaginar que a razão dmdp, diâmetro da molécula sobre diâmetro do poro, é igual a 0,3, ou seja, a molécula já tem um diâmetro que é já 30% do poro, e já temos um coeficiente de restrição de 0,24, ou seja, o valor restante da equação, o valor do DEI, já é um quarto do valor que seria se não houvesse restrição. Temos então uma restrição apreciável. Reparem, no limite, se o diâmetro da molécula for igual ao diâmetro do poro, temos então uma razão unitária, dm/dp unitário, isto origina um KRI igual a zero. O que significa que, como este K, o zero é o elemento absorvente da multiplicação, quando este zero multiplica pelo resto dos fatores para obter o coeficiente de difusão efetivo, isto dá, obviamente, zero e temos um fluxo zero. Portanto, isto significa que temos um poro tão pequeno que temos um fenómeno de peneiração. A molécula simplesmente não passa pelo poro. O mesmo se aplica, obviamente, à situação em que o diâmetro da molécula seja maior que o do poro e não passa mesmo. Temos claramente um fenómeno de peneiração completamente estrito. Okay? Embora isto aqui não dá para aplicar a equação e para saber qual é que é o valor, precisamente porque esta equação tem um limite de aplicabilidade, aliás, quase todas têm, em particular as empíricas, e que é este. Portanto, esta equação que nós vimos do fator de restrição só se aplica para valores de dm sobre dp entre 0,01 e 1. Okay? Fora desses limites, se quisermos trabalhar fora, usar a equação para esta razão fora destes valores, desta gama, estamos fora do limite da aplicabilidade e, portanto, ela não é aplicável, não faz sentido do ponto de vista físico. Estes fluxos de componentes de soluções líquidas através de membranas porosas são, em geral, muito baixos. Ora bem, aqui também se pode aplicar, como é evidente, a tal equação geral de que nós falámos logo quando estávamos a deduzir as equações para o escoamento poroso. Reparem, nós temos aqui um fluxo e temos aqui justamente a sua força motriz, certo? Esta é a força motriz do fluxo. Ele só existe porque existe uma diferença de concentração para o componente I entre o lado da alimentação e o lado do permeado
em ambos os casos nas zonas adjacentes à membrana. Portanto, esta é a força motriz. Ora bem, então se é assim, este é a constante de proporcionalidade entre a força motriz e o fluxo. Então, isto é o nosso PMI, a nossa permeabilidade, admitindo que esta é a espessura da membrana, o que significa que neste caso a permeabilidade é igual ao coeficiente de difusão efetivo. Ok? Permeabilidade do componente I através da membrana. Naturalmente, DEI sobre LM, não está aqui escrito, mas DEI sobre LM seriam a permeância, não é? Há a permeabilidade que definimos e há a permeância. Ficamos então para já por aqui.